isso é para glorificar o Senhor, né? Vamos ouvir nesse instante a palavra de Deus, irmão Valdecir, com oportunidade. Saúdo a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Abram a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Uma palavra que eu dei domingo. Parece que foi o domingo retrasado, não esse, aquele que passou. Eu falei que eu ia continuar essa mensagem de Deus. Êxodo 14, versículo 13. Estava observando a palavra que o pastor deu, é uma grande realidade. Nós vemos que a Bíblia diz que os nossos anos aqui na terra é até 70, né? Passar de 70 é canseira. É mais? A oração de Moisés, quando ele estava orando. Mas alguns passam, né? Mas o nosso lugar não é aqui na terra. Nós temos que buscar a Deus mesmo. Não tem saída, né? Mais cedo ou mais tarde, como diz o ditado, quem não vai de novo, quando estiver idoso, não escapa, né? Mas estamos alegres por essa oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor. Graças a Deus. Êxodo capítulo 14 e o verso de número 13. Quem achou, diga amém. Eu vou ler. Gostaria que todos acompanhassem essa leitura, que diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais o quê? Mais uma vez, bem bonito. Glória a Deus. Nunca mais vereis para sempre. Essa palavra foi a palavra de Moisés aos filhos de Israel. Por que que Moisés falou essa palavra ou esta palavra para o povo? Sabe por quê? Porque o povo, eles chegaram em um lugar, sem saída. Qual foi este lugar? No versículo de número 2, no capítulo 14, está dizendo: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Aroite, entre Bigadol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Esse foi o lugar onde os filhos de Israel voltaram após 40 anos de jornada, de caminhada.
eles teve que voltar obedecendo a voz de Deus. Mas a Bíblia diz que eles estavam na frente do Mar Vermelho. Quando eu estava entregando a palavra do Senhor no domingo, a igreja estava lotada, e quando eu terminei ali os 10 minutos, eu falei que eu ia continuar numa quinta-feira, e eu creio que hoje é o dia oportuno de nós continuar essa palavra. Meus amados, nessa palavra, eu falei sobre a história do povo hebreus, quando eles ficaram 430 anos no Egito. A Bíblia diz que eles estavam escravizados nas mãos de Faraó. Eles estavam sofrendo de uma maneira que realmente eles pensavam que não tinha como sair mais daquele lugar. E aí eu falei que eu fiquei curioso em saber por que os filhos de Israel estavam no Egito. Aí nós lembramos da história de José, como toda a igreja conhece a história de José, quando os irmãos deles venderam eles, e agora ele acabou chegando no Egito. E aí passou o tempo de José, mas José deixou a sua semente. E a família dele cresceu bastante. E a Bíblia diz que já era uma numerosa multidão. A família de José cresceu bastante. E aquela família já se tornou em uma multidão. Mas naquela época, meus amados irmãos, tinha um faraó muito mau. E ele então fez com que aquela família, aquela multidão, se tornasse escravo dele e também dos egípcios. E a Bíblia diz que aquele povo sofreu bastante, pois era escravizado nas mãos de Faraó. Mas quando nós começamos a olhar para a história da Bíblia, nós vemos que o povo era um escravo, mas sabia que tinha um Deus todo-poderoso que estava no céu. E agora eles começaram a clamar para Deus, para que Deus pudesse ter misericórdia deles, pois eles estavam sofrendo. Meus amados, não é pecado clamar. A Bíblia diz: clamai a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E o povo de Deus começou a clamar a Deus por causa dos seus sofrimentos. Mas hoje nós vemos que tem pessoas que, em vez de clamar, eles reclamam. O que é reclamar? Foi o que aconteceu quando eles estavam no meio, na frente do Mar Vermelho. Então, muitas vezes em nossa vida, de vez em vez, de nós chegarmos até Deus e clamar a Ele, para que Ele possa nos ajudar, ter misericórdia de nós, entregar uma palavra que vai trazer ânimo
para que nós possamos vencer esse mundo de tristeza, esse mundo de tribulação, esse mundo de angústia, esse mundo de sofrimento, tudo isso que estão acontecendo aqui neste mundo, tem pessoas que começam a reclamar. Ele reclama do seu pai, da sua mãe, do seu patrão, porque ele está em um lugar de sofrimento. O lugar de sofrimento, irmão, ele faz com que nós começamos a reclamar, porque nós estamos em um sofrimento. Todas as pessoas que estão enfermas, ela começa a reclamar e falar que está sofrendo, sentindo dor. Tudo isso eles começam a falar. Por quê? Por causa do lugar do sofrimento. Quando o povo de Israel estava no lugar de sofrimento, vivendo uma vida de escravidão, eles começaram a olhar para Deus e falar: Senhor, tem misericórdia de nós. Então, meus amados, é na hora do sofrimento que alguém precisa enclamar a Deus. Ao invés de você reclamar, você continua vindo na igreja, não para de vir na igreja, não para de orar, começa a conversar com teu Deus. Como o pastor Vicente falou esses dias atrás, eu achei uma palavra assim que os meus olhos começaram a chorar. Ele falou: Senhor, senta aqui do lado direito, quando ele estava dentro do carro, né, do veículo, e ele começou a conversar com Deus. É isso que nós temos que fazer. Na hora da dificuldade, na hora das adversidades, na hora da tentação, não vamos começar a reclamar e nem, quem sabe, ficar desesperado, mas vamos conversar com o nosso Deus. Pois nós sabemos que somente o nosso Deus, Ele tem poder para nos ajudar. Mas o pastor falou também hoje que nós também tem que fazer a nossa parte. Não é só Deus que tem que fazer a parte dele. Aqui nós vemos quando Deus falou para Moisés, para dizer para o povo marchar, Deus falou para eles marchar. Depois, daqui a pouquinho eu já vou começar, nós já vamos falar nesse assunto. E o resto é com Deus, irmão. Então, Deus lá do céu, olhando para a terra, Ele viu o povo que estavam sendo escravizado pelos egípcios. E agora Deus falou: eu tenho que salvar o meu povo das mãos de Faraó. E ele veio, escolheu Moisés e Arão para entregar a sua mensagem para Faraó. Irmão, quando Deus quer livrar o povo dele aqui na terra, sempre Ele escolhe homens de Deus para salvar o povo que está sofrendo. Mas nós vemos que todas as vezes que Deus escolheu homens de Deus para levar a sua mensagem para um rei ou para Faraó, eles, ao invés de chegar e falar: opa, o homem de Deus veio aqui porque Deus mandou, então eu vou deixar eles irem. Eu vou deixar eles irem. Mas eles nunca deixavam o povo sair. Quando o homem de Deus, o profeta Elias, chegou até o rei e falou: rei, o meu Deus mandou eu vir aqui, só que você tem que obedecer. Eles adoravam ídolos, eles estavam vivendo uma vida de pecado.
O povo já estava sendo corrompido. E agora aquele rei endureceu o coração e ele sofreu. Assim também foi Faraó, não foi diferente. Não obedecendo à voz de Deus, sofre de uma maneira assustadora. E aí a Bíblia fala das pragas que vieram na terra. E agora, de muito sofrimento, depois de muitas pragas, aquele rei agora consentiu que aquele povo tinha que ir. Mas por que que o rei deixou eles irem? Por causa das pragas. E a Bíblia, ela diz que o rei agora falou, pode ir. E a caminhada começou em Ramassés. E eu estava observando essa leitura da Bíblia, e eu estava observando, irmão, que multidão de pessoas saírem pelo deserto, aquela multidão. Naquela época não tinha veículo, naquela época não tinha um computador, não tinha nada disso. Sofrimento, irmão, que o povo hebreus, o povo de Israel passaram. Estavam no deserto, passando por dificuldade mesmo. Que nós formos comparar a nossa história com a história daquele povo, nós vemos que aquele povo, eles sofreram, e nós estamos sofrendo, não chega perto da história deles. Então você é feliz, porque você está sentado nessas cadeiras, está numa igreja linda, num templo bonito, você tem que levantar a sua mão e glorificar o teu Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. E aí, meus amados, a Bíblia diz, até o ponto deles chegaram aqui neste lugar. E aí, quando eles estavam em frente ao Mar Vermelho, diz a Bíblia que o inimigo deles, que era Faraó, o exército dele, vinha para matar eles, para tirar a vida deles. Irmão, o inimigo do povo hebreus era um inimigo preparado, inimigo de guerra, inimigo que estava preparado mesmo. E eles agora começaram a olhar para aquele exército e olharam para um lado, não tinha saída, para frente na frente estava o Mar Vermelho, e eles agora ficaram apavorados. Eles esqueceram que tinham Deus Todo-Poderoso, que estavam com eles. Muitas vezes na nossa agonia, na nossa tristeza, muitas vezes na nossa trajetória, nós passamos por tempestade, por lutas, adversidade, por dores, por sofrimento. E aí, em vez de nós lembrar que nós temos um Deus Todo-Poderoso, nós esquecemos que nós temos o Deus que é mais forte. Eu quero dizer nesta noite, meu irmão, Deus está entregando uma palavra para todos nós que aqui estamos. Nós somos um povo forte. Nós somos um povo forte. Mas por que nós somos um povo forte? Porque nós somos revestidos de poder. Você é revestido de poder. Nós somos revestidos de poder. Nós não podemos temer a morte. Nós não podemos temer a dificuldade. Nós não podemos temer a tempestade, porque nós somos revestidos de poder. O povo de Israel era um povo revestido de poder.
Por que que eles eram? Porque eles tinham um Deus que estava com eles. Eu quero dizer também, meu irmão, que nós somos revestidos de poder porque nós temos um Deus. E aí eles começaram a ficar com medo. Nós vemos o evangelista irmão Francisco, um certo domingo, ele entregou a palavra sobre o medo. O medo, ele é normal, nós precisamos do medo. Só que nós temos que saber como lidar com o medo. Nós não possamos permitir que o medo nos enfraquece. Por quê? Porque nós temos um Deus. E aí o povo ficaram com medo e começou a clamar para Moisés. E começou a lembrar lá do Egito. Não é assim que nós fazemos? Quando nós estamos passando por uma tempestade? Aí o Senhor falou para Moisés, entregou a palavra, e Moisés agora entregou para o povo dessa maneira. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Nunca mais, minha irmã, você verá para sempre o seu inimigo, que está querendo destruir, que está querendo levantar algo na sua vida para querer tirar a sua paz. Creia no Senhor. Nós vemos aqui quando ele disse ao povo: não temais. Não podemos permitir que o medo faz com que nós desistimos de uma caminhada, de uma trajetória, há 30 anos, há 50 anos de trajetória, e quando chegou nesse dia que você precisa enfrentar o gigante, você fala: eu vou ter medo, como os irmãos de Davi teve. Davi, ele não era preparado para uma guerra. Ele não foi preparado para uma guerra. Os seus irmãos, eu creio que era. Por que eram? Por quê? Porque eles estavam em uma guerra. Davi só foi levar um cafezinho para eles. E uma tostadinha para ele, um pãozinho. Um cafezinho da tarde, quem sabe. Mas quando os irmãos dele ficou com medo, Davi não permitiu. O gigante é grande, mas o meu Deus é maior. Ele vem com arma, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Não temais. Segundo, ele falou: estai quietos. Muitas vezes, meus amados, quando a luta vem na nossa frente, na nossa família, quando vem no nosso corpo físico a doença, a enfermidade, em vez de nós olhar para cima e clamar para Deus, nós ficamos apavorados e não ficamos quietos. Quando nós ficamos quietos, nós estamos usando a nossa fé. Aí Moisés falou para o povo: estai quietos e vede o livramento. Meus amados, nós cremos que a palavra de Deus, ela fala. E quando eu estava olhando para os livramentos que o Senhor fez, os milagres que Jesus fez, nós vemos quando Jesus falava: a sua fé te salvou. Então, quando ele falou e vede, irmão, nós temos que ver para depois crer. Não. Nós temos que crer para depois nós ver o livramento. Então o Senhor está falando: vede o livramento. Quando você estiver passando por uma luta, minha irmã,
uma dificuldade, quem sabe na sua família, quem sabe desempregada, quem sabe desempregado, quem sabe passando um momento difícil, numa adversidade, nós temos que ver a vitória em nome de Jesus. Você tem que ver a sua doença já caindo por terra em nome do Senhor. Você já tem que enxergar a sua vitória lá na frente, porque os vencedores, eles fazem isso. Quando eles começam a lutar ou a caminhar em uma trajetória, eles começam já a ver a vitória dele, já começam a ver ele com o troféu levantado e falando: eu tenho a vitória. Foi por isso que Moisés falou: vede o livramento do Senhor. E ele continuou dizendo assim, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. E no versículo de número 15, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Disse aos filhos de Israel que marchem. Foi a palavra que o pastor diz, irmão. Nós não podemos esperar somente em Deus. Nós também temos que fazer a nossa parte. Nós temos que marchar. Quando nós começamos a marchar, nós estamos fazendo a nossa parte. Porque o mar vermelho deixa que Deus vai abrir para você. As lutas, as dificuldades, a tempestade, deixa que Deus faz para você. Você não pode, mas Ele pode. Mas não para de marchar, irmão. Não para de marchar. Não parem de vir na casa de Deus nas terça-feiras, nas quinta-feiras, no sábado e no domingo. Continua avante em nome do Senhor, porque Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. A igreja fica em pé. Quantos precisam de oração? Glória a Deus. Eu estarei orando para todos. Não vou deixar nenhum sem orar. Eu só peço para você colocar a mão na sua cabeça e vamos orar junto agora, com fé e acreditando que Ele vai fazer o milagre. Na próxima quinta-feira você vem e convida mais 2, porque nós vamos encher essa casa. Senhor meu Pai, nesse momento estamos gratos ao Senhor, por mais uma vez, meu Deus, por mais um culto da vitória, estar aqui na sua casa juntamente com todos os seus filhos, ó Pai, onde ficamos aí alguns minutos na sua presença, te adorando, te agradecendo por tudo que o Senhor fez por nós. Mas agora nesse finalzinho, meu Deus, eu estou orando, quero aproveitar para orar para a vida de cada um, aqueles que vieram aqui nessa casa, Deus. Veio buscar uma bênção, veio agradecer também pelas bênçãos que o Senhor tem feito. Continua abençoando o pastor, continua abençoando cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, cada família, meu Deus, que te servem. Aqueles que não puderam vir hoje, mas nós cremos que no outro dia eles virão. Nós queremos, ó Pai, a sua presença cada dia mais na nossa vida. Que o Senhor fica conosco, que o Senhor continua na nossa vida, que o Espírito Santo possa estar conosco. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui nessa noite. Também quero agradecer a você que saiu dos seus lares para estar aqui na casa do Senhor. Casa essa, lugar que transforma a vida.